Bom, contar assim do meu testemunho e de tudo que Deus fez na minha vida até hoje, né? Eu posso dizer de criança, né? Desde como eu me conheço, me entendo como gente, né? De um lar, de uma família classe média, onde meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes na minha vida, né? Em tudo, educação, tudo que a gente precisou. A gente não teve uma infância difícil, né? Pelo contrário, né? A gente teve uma infância muito boa. Meu pai sempre foi um pai muito presente em tudo que a gente precisou. Só que a gente nunca teve uma referência religiosa ou espiritual, assim, falando propriamente da nossa vida espiritual, né? Minha mãe era católica, meu pai também, todos acreditávamos em Deus. Tinha aquelas coisas religiosas e muitas vezes domingo de manhã todo mundo ter que ir para a missa, todo mundo junto, mas puxando para o lado dos meus avós, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai. Meu avô era uma pessoa muito rígida nesse sentido, ele sempre queria a gente junto na missa e tudo mais. E aí a gente foi desenvolvendo, foi crescendo. A minha adolescência foi uma adolescência de um garoto normal do mundo, onde desde cedo eu comecei a trabalhar. Com 14 anos, 15 anos eu já estava trabalhando. Então eu já conquistei teoricamente, uma independência financeira. Pelo menos as coisas que eu gostaria de fazer e comprar eu já conseguia. E isso me levou muito rápido viver as coisas do mundo, né? A tudo que a noite me ofereceu, a vida noturna me ofereceu, baladas, muitas amizades teoricamente de amigos que se diziam amigos, né? Mas a circunstância que faziam ser meus amigos, né? Por causa da influência, por causa do dinheiro. Meu pai sempre me ajudou, eu comprei um carro muito cedo. Então tudo isso me fez assim ter uma vida não muito voltada para assim questões religiosas e a Deus mesmo, né? Minha vida foi uma vida muito mais virada para a noite. Eu tive o sonho de ser jogador de futebol, tentei por muito tempo ainda. E esse lado do futebol, de vida noturna, me levou a esse mundo por um bom tempo, né? Minha juventude foi muito marcada por problemas, por excesso de bebida. Isso acabou levando para outro tipo de droga sintética. Usei maconha uma época, porque era por causa também do status do futebol, né? Naquela época tinha um ditado muito popular: o goleiro ou era louco ou era viado, né? Então eu parti para o lado da loucura. Então, para manter esse status de ter um nome reconhecido na cidade onde eu praticamente me criei tudo, eu tive que fazer várias coisas para manter esse status do cara maldoso, do cara daquilo. Então isso me levou a muitas coisas nesse sentido mesmo, de bebida, de uma vida. Muitas vezes fui noivo por quase 10 anos com uma pessoa, mas tinha uma vida totalmente descontrolada com ela, tinha relação sexual antes do tempo, né? Saía com outras mulheres. E aí o pior disso tudo, né, que quando você faz esse tipo de coisas, né, você muitas vezes tenta fugir de algo, né, de responsabilidades. Eu nunca, nesse período de juventude, apesar de saber o que era certo, o que era errado, mas eu fiz muita coisa errada e achando que estava certo, né. Isso muitas vezes para mim ficou um caminho meio sem volta, né. A bebida, a droga, muita confusão, briga. Isso infelizmente acabou marcando demais a minha juventude. Isso aí, por um determinado tempo, eu carreguei essa marca de ser um cara assim, né? Todo lugar que eu chegava, é o fulano de tal, é briguento, é bebum, não sei o que lá. Isso de uma certa forma constrangeu muito meus pais, né? Minha mãe, meu pai, porque a gente era, no bairro onde a gente morava, a gente era bem conhecido, a gente muito cedo foi para lá. Isso de uma certa forma não era legal para minha imagem, né, para a imagem da minha mãe e do meu pai. Então eu sempre dei muito trabalho, tanto para o meu pai como para minha mãe. Isso foi uma parte da minha vida que não foi legal, porque mesmo trabalhando, sabe, me sustentando, fazendo as coisas,
Mas eu via que eu deixava minha mãe chateada, minha mãe triste. Meu pai sempre foi uma referência para mim, sabe? Eu, eu amo meu pai demais, né? Ainda tenho a possibilidade de falar isso para ele ainda hoje. Infelizmente minha mãe já se foi, já fazem quase 4 anos. Mas isso foi muito ruim, né? De não ser um exemplo positivo, né? A gente teve educação, né? Sempre foi ensinada, mas infelizmente as minhas atitudes, né? Que me levaram para isso, né? Eu lembro ainda de muitas vezes naquela época, molecão, 18, 19 anos, 20 anos, não tinha celular como tem hoje, né? Até o telefone fixo de casa muitas vezes não era uma coisa normal, mas nós tínhamos, né? Tinha tudo certinho em casa. E eu lembrava que nessa época eu trabalhava de horário. E muitas vezes trabalhava das 2 às 10, eu saía sexta-feira 10 horas da noite e eu voltava para casa segunda-feira. Chegava em casa, minha mãe toda preocupada, né? Porque, pô, você sai, aí você não volta, né? Então, você via todo o carinho por parte dela, o amor. Mas, infelizmente, eu segui nessa vida achando que estava arrasando, que estava fazendo o melhor e foi indo. Só que essas coisas me acarretaram muitas coisas ruins, né? Então a questão da bebida, eu sempre tive carro. Aí eu passei uma época, acho que perto de 26, 27 anos, que eu comecei a ter uma sequência de batida de carro, assim, era direto. Eu bati o carro, arrumava o carro, na outra semana ia acontecer alguma coisa, bati. Até que das últimas batidas eu tava com o carro da minha mãe. E tava num racha, né? Com uma outra pessoa. Fui passar o cara pelo lado direito, eu acabei perdendo um pouco o controle do carro. Eu acabei batendo o carro num ponto de ônibus, né? E graças a Deus não tinha ninguém no ponto, né? Mas aí eu tive que responder processo policial, né? Porque acabei batendo no poste também, teve o prejuízo. E foi uma época que eu passei um momento bem difícil, né? Porque aí também culminou com o término do meu noivado, com a minha noiva. Nós tínhamos apartamento comprado já, alguns móveis assim. Eu sei que esse foi uma fase muito difícil, cara, da vida, de passar muito novo, né? 28 anos, 29 anos praticamente, e tendo que aguentar um divórcio que não tinha sido casado, né? Mas tudo isso foi consequência desse monte de coisa errada que eu fiz, coisas que eu assumi, eu quis fazer. E eu paguei um preço muito caro por tudo isso, né? Foi aí que foi as coisas acontecendo. Eu perdi o carro, aí eu já não tive condições financeiras, né, de bancar o carro. Eu tive que vender o carro. Aí a minha ex-noiva quis entrar com um processo, achando que tinha direito num apartamento e tudo mais. Foi um momento também super difícil de superar, mas aí meus pais me ajudaram muito nessa época. A gente vendeu, dividimos. Aí foi uma época da minha vida que eu não estava aguentando mais, sabe? Sustentar esse status do cara que fazia esse monte de coisa, do bad boy na época que se falava muito, né? Eu já não estava aguentando mais. E eu me lembro muito, sim, muito claramente das coisas, assim, eu sempre fui dessas baladas, de sair, mas eu sempre fui um cara que acreditei muito em Deus. Por mais que eu saísse, ia pras baladas, eu dava um jeito, mesmo se fosse da balada mesmo, chegar de manhã, mas na missa das 6 horas da manhã, eu ia num momento, teoricamente, me aliviando das minhas besteiras, pedindo desculpa. Mas o mais interessante em tudo isso, todas essas fases que eu passei, e hoje eu consigo enxergar isso bem claramente, foi todo o cuidado de Deus na minha vida, né? Como Deus cuidou de mim, colocou pessoas para me ajudar, para me orientar. E nessa época mais difícil da separação, da venda, do carro e tudo mais, eu lembro de um senhor, chamava-se Antônio.
Ele trabalhava comigo na empresa lá, ele era cristão. Aí eu lembro que um dia a gente estava no período da noite, e no período da noite a gente tinha um horário de ceia um pouco maior. Aí combinou da gente ficar só nós dois conversando, né? E ele começou a conversar comigo. Aí eu comecei literalmente a chorar, né? Falei, assim, Antônio, tanta coisa aconteceu, eu já não aguento mais, sabe? Essa vida, bebida, sabe? Aí ele começou a falar de Jesus pra mim, começou a falar dos propósitos de Deus da minha vida. Eu sei que ele orou pela minha vida. E naquela semana eu fui visitar a igreja dele lá em Suzano. Era uma igreja Brasil para Cristo, ainda lá de Suzano, que depois eu viria a servir membro, né? Aí eu fui lá, conheci, aí eu dei uma boa sossegada na minha vida de balada, essas coisas, me dediquei mais à minha vida profissional, ao trabalho, à minha mãe, meu pai. Foi uma época também que meu irmão já tinha casado, minha irmã estava prestes a casar, eu estava sozinho em casa praticamente. E foi quando Deus colocou a Marisa na minha vida. Foi uma pessoa assim que me ajudou demais nesse começo, né? Ela foi a pessoa que me mostrou a verdade. Muitas vezes eu não gostava da forma que ela falava, mas ela muitas vezes me mostrou a verdade, né? Tudo que eu tinha passado já, tudo que Deus tinha me guardado, né? E ela sempre foi muito clara nesse sentido. Essa vida que você levou não estava certa. Se você continuar, você vai morrer, vai pro inferno. Isso era tudo muito impactante para mim, né? Mas só que de uma certa forma, com toda a delicadeza do mundo, ela começou a me alertar para as coisas realmente do mundo. E eu também já estava literalmente de saco cheio disso. Eu não aguentava mais, balada. Tudo que eu ganhava eu gastava à noite, já estava devendo. Porque para sustentar isso não era barato, cada saída, com essas coisas. Ainda juntava com as despesas do carro, que muitas vezes estava tudo batido porque eu fazia as coisas erradas mesmo. Aí as coisas foram mudando. A gente foi se conhecendo melhor, a gente começou a namorar, aí a minha vida já foi mudando. Aí eu comecei a participar mais na igreja onde ela ia, que chamava Herdeiros de Cristo. Aí fui, impressionante que todos os cultos que eu ia, parecia que o pastor só falava comigo. Era impressionante, cara. Era impressionante. Eu olhava de vez em quando pros lados assim, mas, mano, pode ser, esse cara só fala pra mim, velho. E essa foi a transformação que foi acontecendo. Foi literalmente a palavra de Deus internalizada na minha vida e quebrando estruturas, né, moldando um caráter novo. Até que num dia, num culto de ceia, foi bem no final do ano, teve um teatro falando da passagem de Cristo, né, da ressurreição. Eu lembro que o começo foi muito bacana, mas do meio, quando Jesus ressuscita na cruz, eu não me lembro de muita coisa, porque eu desmontei assim. Aquele dia eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi um momento muito bacana, muito legal. Daquele dia para lá eu já fui mudando a minha rotina de vida, né, praticamente, né? Esses amigões que eu tinha foram se afastando, eu comecei a ficar chato para todo mundo, porque eu já não queria sair mais, eu não queria beber mais, eu já não jogava bola do mesmo jeito. Que aí eu entendi uma coisa também, como eu tinha essa fama de ser um goleiro sempre muito maldoso, sempre quando eu saía era para machucar alguém, eu já não conseguia fazer isso mais. Lances normais que eu saía para dividir e ganhava, eu já ia mais leve, né? Já não conseguia colocar a mesma força, com medo de machucar o meu próximo, né? Uma pessoa muitas vezes até que eu conhecia na cidade. Aí eu fui dando uma amenizada, isso também já foi me fechando portas também, porque os caras teoricamente já não começaram a confiar mais, e eu também já não conseguia mais me ver naquela situação, naquele quadro, com aquelas pessoas. O vestiário muitas vezes foi um lugar onde a maioria dos meus amigos usavam drogas, né? Se drogavam antes de jogar, e eu participei disso, eu também me drogava junto com eles, ou era bebendo, ou era usando droga,
um cheirando, enfim. E aquele ambiente para mim já não servia mais, né? Eu já não me via mais lá, né? E dali eu fui desvinculando de tudo, o meu relacionamento com a Má foi firmando cada vez mais. Nós colocamos um propósito de casar, de ter as coisas tudo direitinho, conseguimos conquistar a nossa casa e nós casamos direitinho. Casamos com a nossa cara já, tudo certinho. Só que no casamento, infelizmente, né, a gente entendeu sempre daquele momento para lá que a nossa família seria nós dois, né? Nós tivemos dificuldades com o casamento, de relacionamento com parte da família dela. No dia do casamento na igreja, minha mãe se descontrolou por causa de uma situação, né, fútil até, né, mas a gente acabou discutindo lá. E do dia que nós casamos, nós entendemos que a nossa família era eu e ela. Nós tínhamos familiares, amávamos e tudo mais, mas a gente sabia que para contar um com o outro era sempre eu e ela. Isso ficou bem claro pra gente, porque a gente também, até pela situação, um não gostava daquilo, achava que a gente sempre era demais. Então a gente decidiu, amando eles, mas a gente decidiu levar a nossa vida. E foi assim que a gente foi crescendo ministerialmente na igreja lá, com o pessoal, aí já efetivamente trabalhando em ministérios, né, levando a palavra do Senhor. Aí a vida conjugal muito bem, na igreja tudo bem, e o trabalho sempre foi uma coisa para mim que sempre pegava, né, porque todos esses amigos do futebol, de balada, era o pessoal que trabalhava junto, então sempre teve muito... Eu sempre tive que provar muita coisa para alguém, né? Eu sempre tinha que ser o exemplo máximo lá, porque se qualquer coisa que de repente fazia errado, mas não é o crente, não é isso, não mudou de vida, ainda faz as coisas erradas. Eu sempre lutei, trabalhei muito com isso, mas para mim foi tranquilo. Foi um aprendizado bacana até para mim fortalecer nas coisas que eu estava aprendendo e estava crescendo. A Marisa ficou grávida do Sérgio, né? Nosso presente de Deus aí, que Deus acabou nos dando, né, pra gente cuidar. E nesse momento que a Má ficou grávida, a gestação normal, o Sérgio nasceu, só que nesse momento imaturos, né, como um casal, o primeiro filho, a gente acabou se afastando um pouco da igreja, né? A gente achava que era frio, não vamos levar porque tá frio, aí achava uma desculpa, não vamos porque tá calor. A gente passou aí praticamente um ano, acho que quase um ano e meio, sem frequentar a igreja, né? Sem participar, sem se alimentar. Isso de uma certa forma acabou esfriando muito mais, acho que eu do que a Má, né? E algumas coisas, né, tentaram a minha cabeça, né, para fazer coisas erradas, para pecar. Foi a época que eu estava ainda fazendo faculdade, né? Uma sala de administração de empresa, noturno, muita mulher, né? Não tenho muito para onde ir, não. Então o maior problema foi esse, né? Lidar com essas situações fora da igreja, né? Mas aí, uma época eu lembro que a gente foi convidado até por um casal de amigos, que era o William e a Delita, que nós somos padrinhos de casamento, para conhecer algumas igrejas. A gente foi numas 2, 3 e nós fomos lá na igreja onde eles frequentavam todos os domingos, né? E a gente era o Brasil para Cristo. Aí nós chegamos lá, eu já dei de cara com o Senhor Antônio, ficou todo feliz em me ver, fez uma festa. A gente se sentiu realmente acolhido pelas pessoas lá, nos encaixamos novamente nesse processo, né? Voltamos a frequentar e ali nós ficamos por boa parte da nosso relacionamento, até que quando a gente acha que está tudo bem, que agora encontramos o ponto de equilíbrio, eu me deparo de novo com uma situação difícil na vida, né? Que eu descubro que eu estou doente. Na época que eu descobri que estava doente, né, dos rins, eu já tinha perdido praticamente 70% dos rins. Isso foi um descuido até da minha parte, porque eu passava mal, ia no hospital, tomava remédio e saía. E nunca fiz os exames de uma forma completa, né, para fazer direitinho,
acompanhar, deixei as coisas tomarem um outro rumo. E nesse momento a gente entendeu que sem Deus a gente não era nada, né? Infelizmente, né, tem um ditado, né? Você não vem pela dor, né? A gente acabou indo pela dor porque foi um momento de muito vazio, né? Interno, né? Um momento profissional, acho que os melhores que eu vivi na minha vida. Era gerente de uma transportadora, financeiramente muito bem, poderia ter o que queria, mas naquele momento o que eu mais queria era a minha saúde e eu me senti impotente, né? Nesse momento eu fiquei muito revoltado até com Deus, assim, porque no momento que eu achei que, me reconciliei com Deus, estou numa igreja, estou bacana, estou trabalhando legal, e me acontece isso com tanta gente por aí, fazendo mal para os outros, até roubando, sei lá, matando, e não acontece nada, e por que comigo, né? Eu fiquei bem chateado, né? Fiquei bem triste mesmo. Eu tentava entender muita coisa e não tinha resposta. Isso que era, para mim, o que me deixava mais frustrado nessa época, era querer entender a situação e não ter resposta. Eu me deixei levar pela doença, em determinado ponto eu achei que tinha que deixar. Deixa, eu não vou... Deixa aí, vamos ver o que dá. Se der alguma coisa dessa, não. Eu queria realmente morrer naquela época, eu desejei morrer, né? Como a gente foi ministrado há pouco tempo sobre Jonas, né? Eu me senti igual, né? Me joga no mar, deixa eu morrer aí e vamos ver o que dá. Só que infelizmente quando você fica doente, você não fica sozinho, né? A sua família fica com você, eles sofrem com você, eles sentem muitas vezes até dor maior que a tua. E foi uma época muito difícil, que eu me cheguei no ponto que eu me deparei com uma situação, né? Eu lembro que foi uma ministração que nós tivemos na igreja lá em Suzano, onde a gente falou de legado, né? Foi até esse meu afilhado de casamento que ministrou essa palavra, ele é um evangelista, o William. Ele falou sobre legado e aquele dia eu fui embora com uma pulga atrás da orelha. Aí eu me parei, essa noite eu quase nem dormi, eu fiquei zanzando pela casa. E eu me perguntava depois, né, e qual o legado que de repente, se eu me deixar levar e realmente morrer, qual que é o legado que fica, né, para as pessoas que vão ficar, né, que é no caso do meu filho, ele tinha aí, sei lá, 6, 7 anos no máximo, ele não tinha muito, 7 anos por aí, então qual o legado que ficaria, né? Tipo, hoje com 14, 15 anos, vai na escola, quem que foi seu pai? Ah, meu pai foi um fraco, né? Ele ficou doente em um determinado momento, só que ele não teve força e não acreditou em nada, que ele poderia ser curado, que ele podia fazer alguma coisa, que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E essa foi uma das coisas que me fez lutar realmente pela vida, para viver, não só por mim, né? Não ser tão egoísta como eu estava sendo nesse momento, mas lutar por eles, né? Por todo mundo que estava sofrendo comigo. Aí corremos atrás do que era necessário para fazer. E eu já tinha, nessa conversa que eu tive na madrugada com Deus, eu falei, se é para me lutar, para me construir um legado, então eu não quero depender de ninguém. Eu não quero depender de máquina, não quero depender de nada, eu só quero depender do Senhor. Então que o Senhor me ajude nesse momento, coloque em pessoas para que esse quadro a gente consiga reverter e glorificando o Teu nome, né? Uma época que a gente se pegou demais, se aprofundou, aí Deus foi nesse momento trabalhando, né? Em tudo que a gente achava que não poderia fazer, Ele foi abrindo portas, Ele foi encurtando prazos. Muitas vezes o exame demoraria 15, 30 dias, ele foi diminuindo, fizemos 15, conseguiu fazer. E a maior prova de que Deus estava no negócio era o teste. Eram 2 testes que a gente fazia para o doador, né? Um era a compatibilidade sanguínea, onde teria que ter a mesma característica do sangue, né? E o segundo que é o teste cruzado, né? Onde são as plaquetas, né? Onde ele cruza, né? Porque é um órgão desconhecido no seu corpo. E ele tem que bater no mínimo 50%. Se ele bate 50%, consegue fazer o transplante, né?
ou se der menos não podia, né? Então nós fizemos, eu e minha irmã, né? Deus acabou colocando a minha irmã para me ajudar, por mais que de repente eu relutasse, não quisesse, eu queria que fosse meu irmão, porque minha irmã também, muito nova na época, acho que tinha 35 anos, ela só tinha uma filha, e se caso ela passasse por esse processo, ela não poderia engravidar novamente, né? Aí nós conversamos, a gente conversou muito, porque eu falei, se você não puder, não tem problema, a gente vai tentar outras coisas, né? Porque seria injusto da minha parte, egoísta, falar, não, me salva e você não, de repente não pode realizar um sonho. E no dia que nós conversamos sobre isso, que a gente foi dar a questão do teste, né, para ela, para falar que ela que seria a pessoa para doar. Quando nós chegamos, ela já estava chorando muito, eu não entendia o porquê que ela estava chorando tanto assim. Mas depois, quando eu comecei a contar a felicidade no rosto dela, o como ela ficou feliz de saber que poderia me ajudar. E ela falou que tinha conversado com isso com ninguém. Aí na escola onde ela trabalhava, que ela é professora, uma colega dela de trabalho que é cristã, falou que teve um sonho que ela ia salvar a vida de uma pessoa que ela amava muito. Aí que a gente vê o quanto Deus cuida da gente, né? O quanto Deus prepara as coisas, muitas vezes naquele momento de rebeldia, essas coisas você não consegue enxergar. Mas aí, naquele momento a gente se rendeu mesmo, viu o quanto Deus estava me ajudando, ou colocando pessoas para que a gente fizesse tudo de uma forma muito legal, transparente. Quando a gente abriu o teste, né? Para minha surpresa, o teste deu 100%, né? Era uma coisa que a gente estava sempre com uma perspectiva a mais, por isso que a gente é muito limitado, né? Na questão quando a gente conversa com Deus ou fala com Deus. Em Efésios 3:20 mesmo fala, né? Que Ele faz muito além do que a gente pensa e imagina, né? E a gente não internaliza isso, não pratica a nossa fé, né? Naquele momento deu 100%, a gente ficou muito feliz. Ela muito mais do que eu por poder me ajudar. Aí fizemos tudo normal, correu tudo bem, né? Passamos por esse processo. Aí vamos seguir a vida, né? Continuando levando nossa vida muitas vezes não, na maioria das vezes uma vida religiosa, né? De frequentar só a igreja, e muitas vezes até quando o pastor fala, a gente era até dizimista, né? Fazia tudo direitinho, mas a gente não, na verdade eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito certinha no que fazia as coisas, e foi levando. E a gente achava que já estava tudo bem, já tinha passado tudo, e foi quando eu acabei perdendo o meu emprego nessa transportadora, onde eu era gerente, onde muita gente batia nas minhas costas, fazia convites para jantares, almoço. Eu acabei perdendo emprego, a gente se viu numa situação que a gente não estava preparado, né, para isso. Passamos um pedacinho, uns 3, 4 meses aí, meio perdidos. Foi quando a gente voltou para o mercado de trabalho, eu voltei para uma empresa que era no Bom Retiro, que tinha uma perspectiva de ter um CD no centro de distribuição aqui em Extrema. Aí, logo que a gente começou, uns 6 meses depois, teve o CD aqui em Extrema. Aí nós ficamos nessa, vinha e voltava. Ainda fiquei um ano e pouco nesse processo de trabalhar lá e morar em Suzano. Só que eu vi que a minha vida profissional estava andando bem e minha vida pessoal ela estava se desfazendo, né? Porque a ausência em casa, não só por parte do Sérgio, né? De ficar fora, de vir só de sábado e domingo, mas a Marisa também tendo que assumir um papel de pai, mãe, quando não estivesse em casa, tinha que resolver as coisas. E essa situação foi me constrangendo, foi me deixando muito chateado. E essa época também foi uma época também que eu voltei a me afastar dos caminhos do Senhor, né, de não frequentar mais a igreja lá no Brasil, para crescer em Suzano, porque eu tinha essa vida corrida, os momentos que tinha, queria ficar com eles, então eu também fui abrindo mão. E foi uma época que eu também passei e a gente falou, não, vou dar um basta nisso, eu vou parar, não quero mais. A gente resolveu mudar, aí mudamos
A Marisa queria morar em Extrema, de qualquer jeito, queria, porque ela era bacana, e eu sempre tinha a convicção que eu queria morar aqui em Bragança, que eu queria vir pra cá, e eu só tinha vindo uma vez aqui só, que foi uma vez uma confraternização que a gente veio no McDonald's, só conheci o Lago e o McDonald's, mais nada, e o estado do Bragantino. Aí decidimos assim, a primeira vez, viemos ver algumas coisas, deu quase certo um apartamento, no assinar do contrato acabou dando errado, isso ainda demorou mais 4 meses, foi quando um cara me ligou falando que tinha um apartamento aqui, a gente veio, achou, gostamos, em 20 dias mudamos, mas aí entrou numa situação que quando viemos pra cá, eu vi que eu estava feliz porque eu estava perto da minha casa, mas eu via que o Sérgio e a Marisa não estavam bem. Eles estavam infelizes de estar aqui, eles não queriam estar aqui. E eu me senti muito mal, e foi uma época também que eu estava trabalhando demais, de domingo a domingo, e eu literalmente resolvi dar um basta. Eu resolvi dar um basta em tudo isso. Eu falei, não adianta eu trazer eles para cá, para perto, e também não e ser um pai ausente. Foi nessa época que eu parei de trabalhar tanto assim, trabalhei menos, e foi a época que a gente começou a se aproximar mais da igreja, mais aqui do Brasil para Cristo, começamos a participar mais, aí eu comecei a participar de Gêmeos. Eu acho que o Gêmeos para mim foi o maior agente transformador, né? Porque ali verdadeiramente eu encontrava pessoas de repente com as mesmas dificuldades que eu tinha, com os mesmos problemas que eu tinha. O Renan, hoje, que é meu pai espiritual, me ajudou muito nesse processo, né? O pastor Fernando também, a pastora Letícia foram fundamentais, porque em nenhum momento desistiram, em nenhum momento falou, não vem, então deixa pra lá. Sempre estiveram juntos, sempre apoiaram. Todo esse processo, todos eles sempre estiveram perto. Aí a estrutura que era racional demais, ela começou a ser modificada, ela começou a ser abalada, a toda essa racionalidade, muitas vezes que tinha, de querer ser certinho, tem que ser assim, tem que ser assado, porque eu quero, começou a se quebrar. Aí eu entendi que esse momento Jesus começou a tomar conta realmente da minha vida, assumir o controle. Não foi fácil, porque muitas vezes eu tinha alguns pensamentos que eu achava que eram certos, mas eu fui confrontado, fui vendo que realmente eram pensamentos errados, né, que eu não estava fazendo certo. E a palavra de Deus, ela foi fundamental na minha vida, né? O pastor Fernando conseguiu virar do avesso, assim, né, até que eu posso falar dessa forma, e foi transformando. E as coisas na minha vida foram virando consequências, né? Deus foi modificando, Deus foi fazendo. Isso começou a pegar a Marisa também, e foi pegando o Sérgio, e a gente tá vivendo hoje um momento assim fantástico, né? Esse ano do avivamento para mim está sendo um ano transformador. Deus realmente está mexendo, ainda mexe muito, né, na estrutura, porque Ele quer ver sempre o meu melhor, Ele sempre quer ver o meu máximo. É isso que eu venho fazendo a cada culto, a cada entrega, a cada semana na igreja, dando o meu melhor e literalmente buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, né? E as demais coisas eu deixo para Ele. Algumas decisões que eu tive que tomar até chegar aqui foram decisões muitas vezes pensadas, tranquilas, né? Há pouco tempo agora eu tive que abrir mão do meu serviço, posso até colocar dessa forma, por verdadeiramente acreditar naquilo que nós estamos vivendo, né? De ter convicção daquilo que nós estamos vivendo, isso que a gente vive é real. Pessoas têm que experimentar disso que nós estamos vivendo. Eu muitas vezes converso com o pastor Fernando, falando que muitas vezes não dá para explicar o que a gente sente, o que a gente vive, é muito intenso, é muito pessoal, mas como foi conversado, né, nessa última ministração, nós temos que falar assim mesmo, nós temos que falar que as pessoas pensem
que nós somos loucos, e pense o que quiser, que nós somos muito loucos mesmo, mas nós somos muito loucos por Jesus. Esse Jesus que transformou a minha vida, né, de um cara de uma vida totalmente desregrada, sem comportamento, sem postura, sem limites. Hoje se enquadra num pai de família, né, que teve a sua vida transformada, que verdadeiramente tenta ser um sacerdote do seu lar, muitas vezes ainda com alguns defeitos, mas Deus está trabalhando para mudá-los, né? Está mudando, mas eu acho que basicamente, de uma forma bem resumida, assim, tem muita coisa que passa, assim, de detalhes, alguma coisa, mas acho que o mais importante era detalhar essas partes da juventude, o que aconteceu, até o que eu estou vivendo hoje. A gente está falando aqui hoje, sábado foi um dia assim muito especial na minha vida. Esse culto de ceia foi, eu vou falar que não dá para explicar, porque dá para explicar. Eu senti demais Deus mexendo comigo, falando comigo, mostrando o que nós vamos viver juntos ainda, sabe? Muitas vezes, mas isso é demais, mas cara, o que tá para vir ainda, mano, é muito mais do que a gente imagina ou o que a gente pensa. Deus está trabalhando nessa geração. Nós vamos sim ser uma igreja relevante, influenciadora. Muitas pessoas vão nos seguir pelos que nós estamos fazendo, pelo jeito que Deus está tratando em nossas vidas. E eu sinto muito feliz de estar aqui hoje, de fazer parte desse momento que para nós vai ser um momento histórico, porque daqui 10, 20 anos você pegar esses testemunhos de todos da nossa igreja que compartilharam, você vai ver lá na frente o que muita gente falou, a gente vivendo, né, para frente, vai ser demais. A gente já vem vivendo coisas extraordinárias, mas eu acho que ainda há muito mais de Deus para nossas vidas. Quando a gente termina todo o culto dizendo que há muito mais que isso, tenha certeza que realmente há mesmo. A gente tem muito ainda para compartilhar com as pessoas. Muita gente vai ainda atrás de nós, não pelo que a gente é, mas sim pela nossa essência, que é Jesus Cristo, que é esse cara que eu amo demais e que está transformando a minha vida ainda. Então, basicamente é isso aí. Eu queria agradecer, foi demais. Eu espero ter contribuído aí para muita gente.